18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite especial para quem nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas News, no YouTube e também no Instagram. Estamos juntos aqui a partir de agora até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Artemisa Gadelha no 18 horas. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime Leão. Juntinhas até às 7 horas da noite. Com você também que está no trânsito, no trabalho ou na sua casa. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O governo do Amazonas compra quase R$1,5 milhão em papel higiênico de uma loja de informática. Enquanto isso, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus seguem cobrando pagamento de direitos trabalhistas do governo Wilson Lima. A Associação dos Municípios do Estado entrou na Justiça para cobrar do governador Wilson Lima o dinheiro da farmácia básica de saúde. E o Ministério Público de Contas denuncia irregularidades em contratos milionários da Prodan, empresa de processamento de dados do governo do Amazonas. 18 horas. Esses são os principais destaques de hoje do programa 18 horas desta terça-feira, 27 de setembro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E vamos começar destacando mais uma denúncia sobre as prioridades de gastos do governo do Amazonas. Escuta essa. Depois de comprar ventiladores pulmonares numa loja de vinhos e carne numa loja de material de construção, o governo do Amazonas agora compra quase R$1,5 milhão em papel higiênico de uma loja de informática. A informação é do portal da Transparência do Estado e o assunto foi denunciado pelo deputado estadual Dermilson Chagas. Karime, e ainda de acordo com Dermilson Chagas, foram mais de 42 mil fardos de papel higiênicos comprados pelo governo do estado do Amazonas para o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas. Detalhe, o Instituto tem 506 servidores e pelo tanto de papel higiênico comprado, cada um deles, como se eles tivessem usado aí 14 rolos de papel higiênico por dia, incluindo fins de semana e feriados, quando os servidores não trabalham. Artemisa, a conta simplesmente não bate, né, gente? Peraí, 15 rolos de papel higiênico por dia, quem que pode usar essa quantidade por dia? Enfim, o que a gente aponta aqui no 18 horas em muitas reportagens que denunciam a falta de critérios e prioridades do governo do Amazonas nos gastos. Desta vez usou o dinheiro do contribuinte, o nosso dinheiro, para comprar 42 mil fardos de papel higiênico numa loja de informática. Bom, a repórter Adinei Araújo, ela traz os detalhes desta nova denúncia contra o governo do Amazonas. Como diz Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem e aqui no Amazonas, mais fora da ordem ainda. O governo do estado conseguiu comprar por quase R$3 milhões 28 ventiladores pulmonares para pacientes de Covid em uma loja de vinhos em 2020, no ápice da primeira onda da pandemia, e por esse motivo virou réu no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Esse mês, comprou quase R$1 milhão na loja de material de construção JVG Projetos e Construções Limitada em carne bovina e pão. Foram quase 14 mil quilos de carne bovina e mais de 18 mil quilos de pão para o IDAM, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, e para a Sejusc, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania. E agora o governo do Amazonas conseguiu comprar R$1.383.000 em papel higiênico em uma loja de informática, a VIP Comércio e Serviços de Produtos de Informática Limitada. Foram comprados 42.557 fardos de papel higiênico para o IDAM, que tem 506 servidores em todo o Amazonas. Para se ter uma ideia do exagero nessa compra, o tanto de rolos de papel higiênico comprado pelo governo para uma única instituição equivale a 2.723.648 rolos, maior até que o total
total da população de Manaus, que é de 12.555.903 habitantes. Dividido pelo número de servidores do IDAM, cada um deles usará 5.382 rolos, ou 14 rolos de papel higiênico por dia para cada um, incluindo os fins de semana e feriados, quando os servidores não trabalham. E tudo isso está registrado no portal da transparência do governo do Amazonas. O sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, concorda que há de fato alguma coisa errada nessa ordem. Então é preciso que o governo explique à sociedade como que ele consegue essa proeza. Como que uma loja de informática vende papel higiênico? Como uma loja de depósito de material de construção vende carne? E como que uma loja de vinhos vende respiradouros? Veja, eu não estou duvidando que é possível que aquele negócio, aquela empresa, ela faça serviços diferentes. A empresa pode fazer isso, ela não está impedida disso. Agora, cabe ao poder público, nos editais e nos processos licitatórios, deixar claro, deixar evidente que não é rolo, que não é marmota, que não é crime, que não é corrupção. Para o deputado Dermilson Chagas, que fez a denúncia das compras de papel higiênico, isso fere a moralidade e a integridade, porque enquanto o governo do estado gasta milhões em uma compra de um estoque de papel higiênico, falta investimento para exames, consultas, cirurgias e remédios, sem falar em quem está em tratamento fora do estado e não consegue voltar porque falta dinheiro para o programa Tratamento Fora de Domicílio. Ainda conforme o deputado estadual, todo o contrato é suspeito e precisa ser investigado. O GAECO precisa entrar nessa investigação, prender o seu Tomás, que era o gestor indicado politicamente. Chamei a atenção dele pessoalmente, liguei, perguntei se ele sabia o que estava fazendo. Ele disse que sabia. A informação que eu tenho é que eles contam com a impunidade, que ele seria protegido, e a realidade, esse é absurdo. 2.700.000 rolos de papel higiênico, que é maior do que a população, essa compra é maior que a população da capital de Manaus, que são mais de 2.255.000 habitantes. Dermilson Chagas apresentou documentos do portal da transparência do estado, mostrando que a compra do papel higiênico foi efetuada conforme a ata de registro de preços número 0112/2022.6. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, depois de ventiladores pulmonares serem comprados numa loja de vinho, de carnes numa loja de material de construção, agora temos papel higiênico numa loja de informática. Como eu disse, não é de hoje que mostramos aqui no 18 horas as denúncias sobre a arrecadação recorde do governo do Amazonas e a falta de investimento nas principais áreas da sociedade. Eu digo aí, saúde, educação e segurança pública. Afinal, só no primeiro semestre deste ano, o governo arrecadou mais de 14 bilhões de reais e a população reclama da falta de estrutura nos serviços essenciais, não é, Artemisa? Isso mesmo, Karine. Essa compra milionária de papel higiênico numa loja de informática feita pelo governo do estado do Amazonas revoltou os servidores públicos, como os professores, por exemplo. Eles lutam na justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a pagar direitos trabalhistas como a database deles, né, que venceu em março. Repórter Odineia Araújo tem esses detalhes. Há um ditado popular que diz que a justiça branda faz o povo rebelde. E é exatamente assim que os servidores públicos da educação estão se sentindo, com database atrasada há 7 meses, e isso depois de amargarem com salário congelado desde o primeiro ano do atual governo em 2019. Saber que o governo do estado, que acumula bilhões de reais em arrecadação, a maior em toda a história do Amazonas, resolveu gastar dinheiro público comprando mais de 2 milhões de rolos de papel
papel higiênico para o IDAM revoltou esses trabalhadores. A professora Maria do Perpétuo Socorro Rocha se diz indignada com o gasto de dinheiro público com futilidades e compras suspeitas, sem honrar compromissos que tem com os servidores públicos. Nosso salário de professor está congelado e não tem reajuste salarial. A nossa cesta básica é a mais cara do Amazonas. E cadê o nosso dinheiro? Está sendo desviado e ele tem a discrepância e a cara de pau de ir na televisão, colocar na mídia, dizendo que deu o melhor abono salarial para o professor. Isso é engano. Esse dinheiro é um dinheiro federal do Fundeb que veio para o professor, que era a obrigação dele pagar a todos nós. A obrigação dele como governo do estado do Amazonas, antes de sair desse governo falido que ele deixou, matou muita gente, ele deveria simplesmente pagar o nosso reajuste salarial. Já o professor Miguel Oliveira lembra que o atual governo é marcado por corrupção. O desgoverno do senhor Wilson Lima tem se marcado por comprar ventiladores pulmonares em adega de vinho, comprar papel higiênico em loja de informática, comprar livros para escolas onde bibliotecas estão sendo desativadas, não há bibliotecários. Isso tudo se constitui crime de responsabilidade, porque gastar R$ 1.383.102,50 em papel higiênico, isso não é admissível. Isso deveria ser repassado para o pagamento da database do professor, por exemplo, que está sem receber. Então, caracteriza-se como crime de responsabilidade. Também indignada com a informação, a pedagoga Eliana Correia questiona a atuação dos órgãos de controle e fiscalização do Estado e diz que é preciso dar um basta. Gente, isso é um absurdo. E eu me pergunto, em que mundo nós estamos, em que mundo nós vivemos? Sabe? Parece que as pessoas todos estão adormecidos diante desses fatos. E os parlamentares que deveriam nos representar são também coniventes. Exceção de um ou dois, eu não sei mais o que falta acontecer para que esse governo seja arrancado às traças, sabe? Seja jogado às traças do nosso Estado. O 18 Horas tentou ouvir o governo do Estado e o IDAM sobre a denúncia da compra milionária de milhões de rolos de papel higiênico em uma loja de informática, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E seguimos aguardando a resposta, o posicionamento do governo do estado do Amazonas. Bom, estamos aqui aguardando sempre. Enquanto isso, a gente acompanhou aí na reportagem do Odneia Araújo a revolta dos educadores a respeito desta compra, de mais esse gasto do governo do estado. Segundo eles, apesar das arrecadações recordes e milionárias do estado, o governo gasta sem prioridade, mesmo tendo tanto dinheiro em caixa, atrasa o pagamento de direitos trabalhistas. Por isso, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus decide nesta quinta-feira sobre greve geral em protesto contra o que eles chamam de calote do governador Wilson Lima. Exatamente, Karine. Calote do governador Wilson Lima. E a gente tem falado sobre o assunto aqui no programa 18 Horas. E os profissionais da educação do estado cobram do governo do Amazonas o pagamento da database de 11,54%. A categoria fez várias ações para tentar receber o pagamento antes do primeiro turno das eleições. Agora, segundo o sindicato, não há mais tempo hábil para que um projeto sobre a reposição da database seja aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Pois é, Artemisa, não tem tempo mesmo. E segundo a categoria, a expectativa era receber ainda em setembro, mas a folha de pagamento já está fechada. E como você disse, os profissionais fizeram várias ações, isso nos meses de agosto e setembro agora, para tentar receber o pagamento antes do primeiro turno das eleições. O coordenador de comunicação do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Lambert Melo, falou sobre o assunto com a gente. Vamos ouvir.
Nós estamos, portanto, finalizando o mês de setembro. A folha de pagamento da SEDUC já está fechada e nos contra-cheques não tem o reajuste salarial, até porque esse reajuste salarial, para estar nos contra-cheques, ele precisava ter sido elaborado um projeto de lei para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, ter sido aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei e aí sim com a autorização para se colocar nos contra-cheques ser feito o pagamento. Nada disso aconteceu. O governo não encaminhou o projeto de lei do reajuste salarial para a Assembleia Legislativa, não houve ainda aprovação nenhuma nesse sentido e, portanto, não vai ter pagamento do reajuste salarial nesse mês de setembro, completando então 7 meses de atraso desse calote que o governador Wilson Lima está realizando sobre os professores da rede estadual de ensino. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, Lambert Melo, falando do calote do governador do estado do Amazonas. E caso o indicativo de greve seja aprovado, a greve vai ser deflagrada no dia 14 de outubro, véspera do Dia do Professor. O sindicato afirma que esta é a 4ª greve de professores da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas contra o governo Wilson Lima. Pois é, e saímos agora das críticas dos profissionais da educação cobrando pagamentos de direitos trabalhistas e vamos agora para prefeitos do interior cobrando do governo Wilson Lima remédio da farmácia básica. É o seguinte, a acusação é da Associação dos Municípios do Estado, que denunciou o governador Wilson Lima por perseguição política contra prefeitos não aliados. Karime, é mais um assunto que já foi abordado aqui. Segundo a denúncia, 25 municípios de prefeitos que não fazem parte do grupo de apoiadores da reeleição não receberam do governo do Amazonas verba da assistência farmacêutica básica. A associação entrou então com uma ação na justiça para que o governador Wilson Lima seja obrigado a repassar o dinheiro dos remédios. E os prefeitos aguardam aí a decisão da justiça sobre o assunto. Enquanto isso, Artemisa, sem o dinheiro que o governo não enviou, as prefeituras não têm como comprar remédios e tratar de pacientes com doenças como diabetes, que precisa de medicação contínua. A associação também representou para o Tribunal de Contas do Estado pedido de investigação sobre o possível ato de improbidade administrativa. A nossa equipe conversou com o presidente da Associação dos Prefeitos, Jair Souto, sobre essa denúncia. Vamos ouvir o que ele disse. É o crime de abuso econômico e político, né, que esse governo vem fazendo, ou seja, os ordenadores de despesa, não só o governador, como o secretário de saúde, deixa a desejar quando tem esse comportamento. Nós ajuizamos essa ação, tramita no Tribunal de Justiça para que ele possa passar os recursos não só para 37, agora já passou para mais 6, mas para todos os municípios do Amazonas. É dever e responsabilidade. Agora, quem não cumpre dever e responsabilidade, me parece que não tem o menor compromisso com o povo amazonense. Você está ouvindo 18 horas. E as denúncias não param. Novos escândalos do governo Wilson Lima vão ser investigados por órgãos de controle. Dessa vez, o Ministério Público de Contas apresentou para o Tribunal de Contas do Estado 2 denúncias de irregularidades em contratos milionários da Prodan, a empresa de processamento de dados do governo do Amazonas. Na representação, o procurador propõe a investigação de 2 contratos. O primeiro no valor de mais de 3 milhões de reais e o segundo contrato com o valor de quase 23 milhões de reais. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre esse assunto. O
Ministério Público de Contas do Amazonas apresentou ao Tribunal de Contas do Estado 2 denúncias de irregularidades em contratos milionários da empresa de processamento de dados do governo do Amazonas, com um pedido de apuração dos fatos mediante instrução oficial, especialmente uma inspeção em loco. As 2 representações são assinadas pelo Procurador de Contas, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, no último dia 14 de setembro. Na representação, o procurador propõe a investigação por indícios de irregularidades nos contratos. O primeiro, assinado ainda no ano de 2020, no valor de R$ 3.113.956,70. O segundo, em novembro de 2020, contendo um aditivo vigente até este ano, de mais de R$ 22.767.971,06. Com a empresa, Ashimon Serviços Administrativos Limitados para serviços de data center na Prodan, empresa de processamento de dados do governo. Na denúncia, o procurador descreve que houve um pagamento de um valor baixo no início do contrato, que passou para um valor mais elevado sem justificativa. O procurador cita ainda a falta de parâmetro e aferição do governo do estado, faltando análise ou estudo de preços médios de mercado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h21, você seguindo aqui a programação no Melhor Mix Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite com as principais notícias do dia para você. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E falando já num cenário político para 2023, pesquisa do Instituto IDEA aponta que os partidos PL e PT vão continuar tendo as maiores bancadas da Câmara. É isso, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos os ouvintes do programa 18 horas e a todos que estão nos assistindo ao vivo. Exatamente, Karime. No ano que vem, a Câmara dos Deputados vai ser dividida em 2 blocos. O da esquerda lulista e o da direita bolsonarista. São 2 extremos da nossa atual política, né? De acordo com a pesquisa do Instituto IDEA, Karime, o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, deverá formar aí a maior bancada da Câmara, estimando entre 75 e 81 deputados. O índice de probabilidade desse resultado é de 90%. Já o PT, partido do ex-presidente Lula, deve formar a segunda maior bancada, entre 63 e 74 deputados federais, juntando as vagas do PCdoB e do PV, partidos que formaram nessas eleições a federação com o PT. Para chegar a esse resultado, Karime, a pesquisa levou em conta o número de candidatos à reeleição por partido, o valor repassado pelo fundo eleitoral, o percentual de deputados eleitos por cada partido desde 2010, considerando aí o quociente eleitoral de cada disputa, e a popularidade dos candidatos nas redes sociais. São 4 fatores aí que permearam essa pesquisa. O PP e o Republicanos, partidos que formam o arco de aliança do presidente Bolsonaro, também deverão estar entre as maiores bancadas. O PP com projeção aí de formar 58 deputados e o Republicanos com chance de formar 44 deputados. O PSD, do deputado Marcelo Ramos, e o União Brasil, do deputado delegado Pablo, também estão naquele top 10 da pesquisa, Karime. O PSD deve formar 46 deputados e a União Brasil deve fazer aí 51 deputados. Mas eu destaco, Karime, que numa eventual vitória do ex-presidente Lula, esses 2 partidos deverão fazer parte da ala de apoio do PT. Os partidos tradicionais, aqueles do velho centro, né, no caso o MDB e o PSDB, estão no fim da lista de projeções dessa pesquisa do Instituto IDEA. O MDB deve formar 37 deputados e o PSDB deve formar 22 deputados, um resultado muito pequeno. Ainda é reflexo das eleições do movimento político de 2018, quando esses 2 partidos aí tradicionalíssimos se enfraqueceram e parece que vai se perpetuar assim na próxima eleição. 2 partidos, porém, bastante flexíveis, né, que devem se juntar ao governo, seja ele quem for. Importante dizer, Karime, que essa eleição para deputado federal é uma das mais difíceis da história. Como o cenário
político, principalmente para presidente da República, está bastante polarizado, fica muito difícil para o candidato apresentar suas ideias, propostas, firmar compromissos, enfim. Muitos candidatos até prometem coisas que não são de competência de um deputado federal, acabam fazendo campanha para prefeito, digamos assim. Então é meio que cada um por si nessa campanha, mas todos torcendo para se dar bem no cálculo proporcional. Saiu uma pesquisa do Instituto Datafolha, Karime, um detalhe que eu gostaria de apresentar a vocês. Essa pesquisa aponta que 7 em cada 10 eleitores brasileiros ainda não definiram em quem vão votar para deputado federal. Veja só. Ou seja, 69% dos eleitores ainda não escolheram um nome para digitar na urna eletrônica. Essa dúvida está principalmente entre os eleitores de Ciro Gomes. Se uma parte está indecisa em votar no Ciro Gomes, imagina para deputado federal, Karime, olha a confusão, né? Esse problema não é só com deputados federais, não, Karime. De acordo com essa pesquisa da Datafolha, 70% dos eleitores brasileiros ainda não escolheram em quem vão votar para deputado estadual. A essa altura do campeonato, Karime e Artemisa, vai ser o jeito de colocar o bonde da banguela e contar com a sorte. Karime e Artemisa. Que é temerário, né, gente? Porque são pessoas que decidem a nossa vida politicamente. Acho que a gente tem que passar um pente fino, ver o que cada um fez, os representantes, as propostas. No caso de uma reeleição, ver de fato se pelo menos foi trabalhar, né? O que teve de proposta, o que foi que falou, não é, Artemisa? É importante. Exatamente, Karime. Inclusive, Cadu, tem campanha paralela para custear aí, para bancar as ações da reeleição de Bolsonaro. Parece que pastores e empresários apoiadores criaram até um fundo para isso. Explica pra gente, Cadu. Isso pode, Cadu? Olha, veremos. Veremos, Artemisa. O PT está de olho nessa questão, já preparando uma ação contra o PL no TSE por crime de Caixa 2 nessas eleições, viu? Esse fundo, como você disse, está sendo chamado de Casa da Pátria. E o objetivo é ajudar a pagar as despesas com material gráfico, combustível, carro de som, enfim, gastos comuns de campanha política. Esse fundo é abastecido com dinheiro de empresários e também de pastores evangélicos. Adivinha de onde vem o dinheiro dos pastores, né? Que se uniram aí para ajudar o presidente Bolsonaro nessa reta final de campanha no primeiro turno. Eles fizeram um site divulgando esse fundo, Casa da Pátria, que recebe doações e também ajuda a captar eleitores interessados em ajudar a distribuir materiais de campanha. A gente falou aqui no programa 18 horas que o filho 01 do presidente, né, o Flávio Bolsonaro, vem pedindo desesperadamente doações para ajudar na campanha. A gente falou sobre isso ontem, que foi um tiro no pé, né? Muita gente doou R$1 na campanha e acabou tirando mais dinheiro da conta. E esse fundo da Casa da Pátria, Karime e Artemisa, vem para ajudar a cobrir parte dessas despesas gráficas e logísticas, né? Que é um grande gargalo aí de campanha. A proposta desse grupo de empresários e de líderes evangélicos, que esse grupo aí se intitula Movimento Acorda. Esse grupo foi criado aí para planejar, criar, distribuir em grande escala bandeiras que trazem o nome e a foto de Bolsonaro, o número dele de urna e o slogan de campanha. Esse material é impresso e entregue aos eleitores que se interessam em distribuir esse material, que se manifestam, deixando o número de contato no site deles, né? E o grupo faz a entrega gratuita desses materiais de campanha em todo o Brasil, sem qualquer custo. Quando eu disse que o PT já está de olho e ingressando com ação no TSE contra esse grupo, Artemis, é porque as despesas pagas por esse fundo não estão computadas na prestação de contas da campanha de Bolsonaro, o que pode configurar aí crime de Caixa 2. E a lei eleitoral proíbe a veiculação de propaganda política em sites de pessoas jurídicas. E o site Casa da Pátria não foi informado ao TSE. Então, é muito possível aí que esse movimento pró-Bolsonaro, de apoio aí dos empresários e dos líderes religiosos, possa prejudicá-lo futuramente no julgamento das contas da campanha do presidente Bolsonaro. Então, um olho clínico nessa situação que pode repercutir bastante lá na frente. Exatamente. Artemisa e Karime. Inclusive, Cadu, fico me perguntando aqui se os fiéis sabem, né? Para onde o dinheiro que eles estão ali depositando, para onde, né, esse dinheiro está indo.
Só um detalhe, Artemisa, um dos integrantes desse grupo, desse movimento Acorda, um dos integrantes é o líder religioso, o dono, digamos assim, da Igreja Sara Nossa Terra, que é o Rodovalho. O Rodovalho faz parte desse grupo, é um líder religioso que tem bastante capital e que ele está patrocinando esse grupo Movimento Acorda. Ele faz parte disso e com certeza ele está movimentando os fiéis de sua igreja. Aqui em Brasília ele é muito forte, né? No Amazonas não. Quem domina a igreja evangélica é a Assembleia de Deus. Mas aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, esse grupo Sara Nossa Terra é muito forte. Então eles têm bastante capital para injetar nesse grupo de apoio ao presidente Bolsonaro. Ou seja, repare a estratégia. Eles preferiram não doar dinheiro para a campanha para computar no TSE, na prestação de contas do TSE. Eles preferiram criar um grupo, fazer um site, fazer uma conta bancária para receber doações e eles próprios fazerem a impressão, toda a parte, bancar a parte logística da campanha. Pode ser caixa 2. Vamos aguardar a observação, o olhar do TSE, né? Artemisa e Karime. Ok, Cadu, para finalizar, agora na reta final para o primeiro turno, o candidato Lula ganhou o apoio da classe artística, não é? Isso mesmo, Karime. O ex-presidente Lula conseguiu o apoio maciço dos principais grupos artísticos do Brasil, principalmente dos atores e dos cantores. Ontem à noite, esses grupos lotaram o IMB em São Paulo em uma grande manifestação de apoio ao candidato do PT. Teve até transmissão ao vivo com apresentadores. Achei até que estavam naquele Multishow, MTV, enfim, mas era campanha política. O objetivo foi mostrar união e força, Karime. O presidente Lula falou bastante em unir os segmentos sociais pela paz e pela democracia, sendo aí uma crítica dele aos casos de violência que vem acontecendo nas ruas em todo o país, incentivados em alguns casos, segundo o próprio ex-presidente, por candidatos da direita e por agentes de segurança pública. Inclusive, só um parêntese nesse comentário, nessa fala dele, Karime e Artemisa, que hoje uma mulher grávida, né, que estava panfletando, ela foi agredida duramente por bolsonaristas na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Não sei se você acompanhou essa história, Karime, mas foi um caso grave que repercutiu bastante por lá. Hoje, Karime, Lula se reuniu com representantes da sociedade civil, com empresários do setor terciário e também com representantes do esporte e com atletas profissionais. Foi um dia aí, uma agenda bastante movimentada, em que Lula vem fechando compromissos com segmentos sociais e profissionais. A gente vem falando que ele não está mais indo para comício. Ele está fechando com grupos e conversando com esses grupos aí. Já o presidente Bolsonaro voltou para a região Nordeste para visitar as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Bolsonaro segue aí enfrentando uma crise política aí bastante irritado com os resultados das últimas pesquisas. Após a divulgação de cortes no orçamento, nos recursos do Farmácia Popular, da merenda escolar, do material escolar no ano que vem, agora surge uma nova informação, Karime e Artemisa, da Polícia Federal, que investiga transações financeiras irregulares feitas no gabinete do presidente da República para pagar contas pessoais da família Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. A quebra de sigilo bancário, né, foi determinada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, que quebrou o sigilo bancário do agente de mensagens, né, o coronel Cid, que é o 02 ali, o ajudante de ordens, esse é o nome desse personagem lá da presidência da República. Sem falar que dentro do núcleo de campanha bolsonarista, Karime e Artemisa, já se percebe aí um desembarque gradual do centrão da campanha do PL após a divulgação das últimas pesquisas que indicam possivelmente uma derrota de Bolsonaro no primeiro turno, Karime. Esse é um termômetro que está sendo sentido de lá, não é informação que a gente está especulando. Tá? Os bolsonaristas, os militares principalmente, estão falando do desembarque dos principais personagens do Centrão, entre eles Ciro Gomes e Arthur Lira, da campanha do presidente Bolsonaro. Ok, muitíssimo obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Agora em Manaus, 6h34. Você com as principais notícias do dia, aqui até as 7 da noite no programa 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção denunciou o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, à Procuradoria Regional Eleitoral por abuso de poder econômico e político. E você vai saber o motivo em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 91%. Mix. E uma das novidades nas eleições deste ano é a unificação do horário de votação em todo o Brasil. A eleição vai começar e encerrar ao mesmo tempo no país. Aqui no Amazonas, o eleitor precisa estar atento com a diferença de fuso horário, como explica a repórter Nathalie Moraes. Você que vai às urnas no próximo domingo, saiba que o horário de votação aqui no Amazonas mudou. Mudou na maior parte do estado, incluindo a nossa capital, Manaus, que terá início às 7 da manhã e terminará às 4 da tarde, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do estado. Por outro lado, 12 municípios do sudoeste do Amazonas, com o fuso horário do Acre, deverão comparecer às urnas de 6 da manhã às 3 da tarde. Esse horário segue a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que teve o horário uniformizado pelo ministro Edson Fachin. O horário da votação foi uniformizado em todo o país nas eleições deste ano. Com isso, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília. Horários de início e encerramento da votação em todas as unidades da federação, sem exceção, as quais observarão o horário oficial de Brasília, permanecendo inalterados os horários de votação no exterior. O eleitorado do Amazonas cresceu 9,5% desde as últimas eleições presenciais, realizada em 2018. Neste ano, um total de mais de 2.647.748 amazonenses estão aptos a participarem do pleito. 219 mil eleitores a mais do que há 4 anos. No primeiro turno, os eleitores deverão escolher 5 candidatos: presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. O professor em Direito Eleitoral, Alessandro Costa, explica o que levou o TSE a unificar os horários de votação em todo o Brasil. É possível, então, liberar a apuração dos votos para presidente da República, por exemplo, que incide sobre todas as unidades da federação, sob pena de, inclusive, liberando as parciais da apuração de votos para presidente, eventualmente acabar interferindo na votação dessas unidades da federação que ainda estavam em votação, sugerindo àqueles eleitores, por exemplo, com os números que fossem sendo divulgados, que ele até mesmo mudasse o seu voto. Lembrando que no próximo dia 2 de outubro é essencial que o eleitor tenha em mãos um documento oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira profissional, certificado reservista para os homens e carteira nacional de habilitação, ou também o e-título, o título de eleitor em meio digital. Se preferir, é possível baixar o e-título nas principais lojas de aplicativos. O prazo para ele ser instalado e configurado só vai até o próximo sábado, dia 1º de outubro. As certidões de nascimento ou casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. Outra recomendação é que você tenha anotado os números de seus candidatos, já que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor deve entregar o seu celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição. O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a operação da Polícia Federal aponta que empresas envolvidas em escândalos receberam mais de 200 milhões de reais da Secretaria do Governo do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 39 minutos. Chegou a hora da gente saber sobre os bastidores da política local, o que acontece aqui no estado do Amazonas com a Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite.
Bom, além da representação do vereador Rodrigo Guedes, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção também denunciou o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, à Procuradoria Regional Eleitoral por abuso de poder econômico e político. Bom, sobre aquela festa que aconteceu sábado com o uso da máquina da prefeitura, aquela festa que teve distribuição de prêmios, bingo, não é não, Artemisa? Conta mais pra gente. Karime, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção recebeu o vídeo feito pelo vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicano, justamente dessa festa que você comentou aí, que foi realizada no sábado. Bom, esse vídeo, né, ele denuncia o evento, esse evento que acabamos de falar e que nós comentamos nessa segunda aqui no programa 18 horas. Bom, então, o comitê encaminhou hoje à Procuradoria Regional Eleitoral uma ação contra o candidato a deputado federal, Davi Reis, ele que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, do Partido Avante, e também da Secretaria Municipal de Limpeza Pública de Manaus, por abuso de poder econômico e político, somado aí à captação ilegal de voto por meio do poder político. E é proibido pela Justiça Eleitoral, viu, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor qualquer vantagem, inclusive emprego ou função pública. O candidato pode perder o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa e cassação do registro ou do diploma. Bom, Rodrigo Guedes entrou também com uma representação, ele entrou ontem mesmo, viu? Essa representação, ela tem cerca de 8 páginas. Se você estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube, pelo Instagram, vai acompanhar aí os documentos dessa representação do vereador Rodrigo Guedes. Ele que entrou ontem com essa representação ao Ministério Público. E agora nós vamos acompanhar o que o vereador tem a falar a respeito dessa representação. Vamos acompanhar então. Principalmente nesse caso que a máquina pública da Prefeitura de Manaus está sendo de forma covarde utilizada em benefício de 2 candidatos, o irmão do prefeito, Davi Almeida, que é o Daniel Almeida, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus. Eu também representei formalmente, fiz uma peça jurídica juntando todas as provas e também se junta agora a representação do Comitê Amazonense de Combate à Corrupção Eleitoral e também a outras representações que a gente já tem ciência de que acontecerão. E juntando tudo isso, acredito que o Ministério Público Eleitoral com certeza apresentará uma ação de investigação judicial eleitoral por conta de abuso de poder econômico e político por parte do prefeito e do presidente da Câmara de Manaus. 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes falando da representação que ele entrou sobre esse caso no Ministério Público do Estado do Amazonas. Bom, para quem não acompanhou o assunto nessa segunda-feira aqui no programa 18 horas, o evento ele foi realizado no espaço Via Torres e, segundo denúncia do vereador Rodrigo Guedes, com o uso da máquina da Prefeitura por meio da Secretaria de Limpeza Pública, a CEMUSP, né? Bom, só com bebidas, segundo a denúncia dele, se somam aí R$130 mil. Teve também distribuição de cestas de alimentos, teve bingo, sorteio de geladeira, fogão, micro-ondas, TV e podendo chegar aí um total de R$1 milhão os gastos. E com intuito eleitoreiro aos candidatos a deputado federal, como já citei hoje aqui, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, ele que é candidato a deputado federal, e também o irmão do prefeito de Manaus, o Daniel Almeida, ele que é candidato a deputado estadual. Ambos são do partido do prefeito, o Avante. Os garis receberam, nesse dia, receberam uma quantia para poder ir ao evento, um pouco mais de R$22. Eles foram dispensados do serviço de limpeza pública para acompanharem, então, essa festa com acompanhantes.
E, enfim, como eu já falei, receberam recursos, né, que foram depositados na conta para se apresentarem nessa festa. E mudando de assunto, mas ainda o tema relacionado à Câmara Municipal de Manaus, hoje a sessão plenária estava vazia, Karime e ouvintes. Aliás, este segundo semestre, os vereadores quase não compareceram, né? Mas não acaba aí. As sessões, elas ocorrem segunda, terça e quarta. Somente 3 dias da semana. Segunda, terça e quarta. Está no regimento, mas amanhã, a sessão de amanhã, ela foi cancelada. E aí eu conversei com o vereador Rodrigo Guedes o porquê, né, dessa sessão ter sido cancelada. Vamos ouvir. Foi anunciado que não haveria sessão na quarta-feira, mesmo sendo obrigatória, mesmo sendo regimental. Não deram um motivo, não deram nenhuma alegação oficial, mas tudo leva a crer que é por conta das eleições e para os vereadores candidatos, ou lógico, todos estão envolvidos, direto ou indiretamente, estarem livres para fazer campanha, né? Ao invés de estar trabalhando no plenário. 18 horas. Bom, eu recebi nota da Câmara Municipal de Manaus que diz o seguinte: a sessão desta quarta-feira, 28/9, foi compensada por sessão extraordinária que foi realizada hoje, terça-feira, 27/9, quando o plenário da Câmara Municipal de Manaus aprovou aí a gratuidade no transporte coletivo nos dias das eleições deste ano, com o primeiro turno a ser realizado no próximo domingo, dia 2 de outubro. Só que eu novamente liguei para o vereador Rodrigo Guedes para saber sobre, né, essa compensação dessa sessão extraordinária. Bom, o vereador disse que não é verdade. A sessão extraordinária durou cerca de 5 minutos e uma sessão plenária duraria aí cerca de 3 horas. Enfim, Karime. Artemisa, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele fez uma live nas redes sociais para falar da eleição deste domingo. Será que ele tocou no assunto dessa festa dos garis o fim de semana, Artemisa? Conta pra gente. Karime, o prefeito anunciou isso nas redes sociais dele, que faria essa live por volta de 5h15 da tarde, mas até o momento nós não tivemos notícia, fiquei acompanhando, realmente não vi a live do prefeito. Se comenta que ele estaria sendo pressionado, né? Ele falaria aí da eleição deste domingo e que ele estaria sendo pressionado a falar em quem ele apoiará, né? Qual o candidato que ele deve apoiar ao Senado. Sobre a festa de sábado, eu particularmente acho difícil que ele comente qualquer coisa a respeito desse assunto. E só para a gente finalizar, Karime, hoje tem debate na rede amazônica, grande expectativa, né? Esse debate dos candidatos ao governo do estado do Amazonas nas eleições 2022. A mediação será feita pelo jornalista José Roberto Bunier, ele que é do SPTV Globo de São Paulo e terá transmissão ao vivo pelo G1. Todos os candidatos confirmaram participação aí de Amazônino Mendes, do Partido Cidadania, Carol Braz, PDT, Eduardo Braga, MDB, Henrique Oliveira, Podemos, Israel Tuiuca, do PSOL, Ricardo Nicolau, Solidariedade e o Wilson Lima, do União Brasil. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro e no terceiro, as perguntas serão de temas livres. No segundo e quarto blocos, as perguntas serão de tema determinado. E o quinto e último bloco será destinado aí às considerações finais. Bom, e essa é uma boa oportunidade para o eleitor acompanhar, então, as propostas dos candidatos, já que vão estar ali todos juntos, né? Como é que será essa junção aí? Como é que será esse confronto, principalmente com a presença do governador Wilson Lima, que não deve escapar do tema saúde, né? Já que nós tivemos aí a questão da pandemia da Covid-19, a questão também do colapso da saúde no Amazonas. E ele não vai escapar só dos principais adversários, não, mas praticamente eu acho que de quase todos os candidatos. E o tema segurança também deve ser uma pedra no sapato do governador. Karime.
O debate começa logo depois da novela, né, gente? Que acompanha a Pantanal, aguarda mais um pouquinho, acompanha o debate para saber das propostas, para acompanhar aí todos os candidatos. Obrigada, Artemisa Gadelha. Agora em Manaus, 6h49. Você segue no Melhor Mix do Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite com você. Você está ouvindo 18 horas. Escuta mais essa denúncia contra o governo do Amazonas. Agora a Secretaria de Estado de Educação entrou na mira dos órgãos de controle. É o seguinte, desta vez a Polícia Federal investiga a Secretaria por fraudes em licitações para fornecer livros e kits escolares. Artemisa. Pois é, Karime, esse assunto já foi abordado aqui no programa 18 horas. Deputados de oposição, inclusive, pediram investigações na época. Agora, um novo documento mostrou que 2 empresas envolvidas em escândalos que estão envolvidas, em escândalos dentro da Secretaria de Educação do Estado, receberam juntas mais de 200 milhões de reais do governo do Amazonas. O repórter Hector Silva traz mais detalhes. As empresas Pontual Distribuidora Limitada e GM Quality Comércio Limitada, investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por fraudes em licitações pelo fornecimento de livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais de todo o Brasil, receberam juntas mais de 200 milhões de reais da SEDUC, a Secretaria de Educação do Amazonas, na gestão do governador Wilson Lima do União Brasil. A constatação é da Operação Literatos, que investiga 6 empresas de um grupo familiar do ramo de livraria e papelaria, indústria gráfica e material de informática e escritório. No último dia 21 de setembro, o MPF, a PF e a CGU, Controladoria Geral da União, obtiveram decisão da Justiça Federal em Pernambuco que autorizou a deflagração da segunda fase da Operação Literatos. Foram obtidos 21 mandados de busca e apreensão em Recife, Surubim e Aliança, em Pernambuco, São Luís, no Maranhão, São Paulo, capital, e Boa Vista, em Roraima. Nessa busca e apreensão, foram encontrados documentos que mostram o pagamento de mais de 200 milhões de reais às 2 empresas investigadas. A Pontual recebeu 96.435.791,61 da SEDUC para fornecimento de kits bibliográficos, livros, mapas, normas técnicas e obras em geral, sem licitação no Estado, com base em atas de registro de preços do Instituto Federal de Educação, o IFSP de São Paulo. A GM Quality recebeu R$ 122.059.908,51 da SEDUC para fornecimento de material bibliográfico de educação fiscal, livros de linguagens e ciências para alunos e professores, com base em pregões realizados pelo próprio governo estadual através do CSC, Centro de Serviços Compartilhados, o órgão que realiza a maioria das licitações do governo estadual. Na época da publicação no Diário Oficial, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, questionou o pagamento. O pré-requisito para trabalhar com o Wilson tem que estar com o CPF sujo, CNPJ sujo. Eu denuncio aqui, deputado Serafim Corrêa, essa empresa, GM Quality, é uma empresa do Recife. Pesquisando, Serafim, essa empresa, ela já responde a denúncias de superfaturamento no MP de lá. Aí o Wilson Lima pega 96 milhões e empenha para em 60 dias já entregar os livros do próximo Enem. Vão entregar livros nas férias dessa mesma empresa GM Quality. Lembrando que nós denunciamos, delegado Péricles, semana passada, 25 milhões de educação fiscal e financeira. Eu não encontro um aluno da SEDUC que recebeu o livro. Deflagrada em dezembro de 2021, a Operação Literatos revelou o envolvimento de empresas beneficiadas no esquema, abrangendo todas as esferas de governo em território pernambucano e que tinha como principal forma de aquisição dos bens comercializados a adesão a atas de registro de preços de pregões de órgãos federais e de outros estados.
Conforme apurado, há possibilidade de conluio da empresa favorecida com os entes contratantes e as editoras dos livros fornecidos, sugerindo eventuais direcionamentos nas contratações, superfaturamento, participação de empresas fantasmas e outras condutas ilegais. O site G1 Pernambuco informou que, de acordo com as investigações, a Pontual Distribuidora Limitada seria a principal empresa beneficiada pelo esquema criminoso, que envolvia superfaturamento na venda de livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais de Pernambuco. O inquérito também aponta irregularidades na contratação e na execução de contratos firmados. A partir da operação, a Polícia Federal encontrou indícios de irregularidades em outras 5 empresas do mesmo grupo familiar. Questionado sobre investigações no Amazonas, o Ministério Público Federal não informou a reportagem do 18 Horas. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta noite e madrugada com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 93%. Mix. E acabou de chegar uma informação da nossa produção. O prefeito, ele realizou a live, sim. E nessa live, ele declarou apoio ao senador Omar Aziz, ao Senado. Como eu havia dito, que o prefeito havia anunciado que faria a live falando desses 5 dias que faltam para as eleições, para o pleito de domingo, e que ele estava sendo pressionado a dizer quem ele apoiaria ao Senado. Então, o prefeito declarou que vai apoiar, então, o candidato Omar Aziz, não vai apoiar Coronel Menezes, que faz parte da mesma aliança ali, mas os dois romperam e então o prefeito de Manaus decidiu apoiar Omar, que inclusive está rompido com o presidente Jair Bolsonaro. Karime. Agora 6 horas e 56 minutos. Você segue até às 7 da noite aqui no programa 18 Horas. 18 Horas. E a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite de multivacinação termina nesta sexta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, a baixa procura em Manaus preocupa, não é, Artemisa? Pois é, Karime. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de 50% do público-alvo foi vacinado. Hector Silva traz as informações. 50,24%. Essa é a quantidade de crianças em porcentagem vacinadas em Manaus. As informações são da Censa, a Secretaria Municipal de Saúde. De 141.140 crianças, 70.910 crianças foram vacinadas em Manaus. Aldeniza Araújo, assessora técnica da Subsecretaria de Gestão da Saúde da Censa, destaca que os números preocupam, já que doenças que já foram erradicadas podem voltar ao Brasil. A principal consequência é essa, é o surgimento das doenças consideradas imunopreveníveis. No caso, a paralisia infantil é a mais preocupante no momento. A sarampo, a gente já perdeu o selo de erradicação, né? Em 2018, a gente perdeu justamente por causa dessa baixa procura. Então, assim, é complicado. Nossa meta é vacinar 95% do público-alvo, a gente está com 50,24%. Então, de 141.140 crianças, nós vacinamos apenas 70.910. É complicado mesmo. A gente já tenha feito os sabadões da saúde, tem especificado na mídia a importância, a gente tem feito casa a casa. O povo não faz adesão, né? Na opinião de Aldeniza, a baixa procura se dá por diversos fatores. Entre estes estão as fake news. Sim, é uma tendência mesmo mundial, nacional. Infelizmente, as fake news, elas têm muito poder de manipular a opinião das pessoas, né? Porque ela pega uma massa muito grande. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 Horas.
Editorial 18 horas. Uma das novidades nas eleições 2022 é a unificação do horário de votação em todo o país. Pela primeira vez, todas as sessões eleitorais funcionarão das 8 da manhã até as 5 horas da tarde do horário de Brasília. Ou seja, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal. No Amazonas, a medida vale para os 62 municípios que se dividem em 2 fusos. No estado, em 11 municípios, o horário de votação é das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Em Manaus e em outros 50 municípios, a votação é das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. O eleitor não pode deixar de observar os horários para garantir seu voto. Em Manaus, é da Prefeitura a decisão sobre a gratuidade dos ônibus no dia da votação. A decisão pode beneficiar os eleitores que não têm carro ou motocicleta e que moram mais distantes das sessões de votação. 18 horas. 7 em ponto, ficamos por aqui no programa de hoje do 18 horas, agradecendo a sua companhia. Artemisa Gadelha, boa noite. Última informação, Karime, inclusive a Câmara Municipal de Manaus aprovou a gratuidade do transporte público neste domingo. Importante ficar atento ao novo horário, gente. É tudo mais cedo pra gente que mora aqui em Manaus, tá? Começa às 7 da manhã e termina às 4 horas da tarde. Não vai perder horário, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.